Olá, que fé, paz, amor e saúde seja com você. Olha, o que é fé e como obter os resultados extraordinários e enriquecedores da fé? É sobre isso que eu gostaria de falar com você neste vídeo, mas antes eu peço que você ajude o nosso canal, o nosso trabalho social que está iniciando e precisa muito da sua ajuda, através de você se inscrever, seguir, acionar o sino, deixar um like e também compartilhar. Você vai estar duplicando a sua participação e incentivo. Certamente Deus recompensará você multiplicadamente. Projeto Love. Os benefícios que a fé produz são muitos e muito valiosos. Por exemplo, proteção 24 horas por dia, proteção essa da melhor qualidade, alegria, paz, cura de qualquer doença que surgir, mesmo incurável, então de uma forma geral, saúde permanente, contínua, sabedoria para você fazer o que é devido e não fazer o que é indevido e assim obter os melhores resultados na sua vida, fé para gerar milagres, sinais, prodígios e maravilhas, longevidade, muitas pessoas morrendo cedo, mas você tem direito à vida longa graças à fé que você tem desenvolvido, o principal que é a vida eterna, imunidade contra inveja, mal-olhado, macumba, feitiçaria, bruxaria, voodoo, etc. e muito mais. Então realmente vale a pena você desenvolver a sua fé e ser alguém rico, muito rico, riquíssimo de fé. Mas o que é fé? Não adianta eu estar falando de fé, só que eu estou falando de um princípio pensando em um certo assunto e você está pensando em outro, interpretando a palavra fé de outra maneira. A gente não vai chegar a uma conclusão e obter os resultados devidos. Olha, fé é uma palavra tão pequena, mas se você colocar, por exemplo, 10 mil pessoas em um estádio, 10 mil pessoas, por exemplo, teólogos, líderes religiosos, pregadores, 10 mil pessoas, e você perguntar àquelas pessoas o que é fé, você vai obter 10 mil respostas diferentes, porque as pessoas apontam fé como multidões de conceitos errados. Então eu gostaria de compartilhar com você o que é fé em primeiro lugar. Todavia, essa pequena palavra é tão ampla, tão profunda, tão rica, que eu tenho dois conceitos para a fé. Eu divido o conceito em duas partes, em dois sentidos, em dois territórios ou dimensões. A primeira é a fé sistemática. A fé sistemática eu interpreto da seguinte maneira. Fé sistemática é você ter um relacionamento diário com Deus, mesmo sem vê-lo. Observe que as grandes personagens na Bíblia obtiveram grandes resultados, e mais tarde nesse vídeo eu vou falar com você, e não foi porque eles não pecavam, não é porque eles eram perfeitos, mas sim por causa da sua fé. Então, fé sistemática é você ter um relacionamento diário com Deus, mesmo sem vê-lo. É justamente o grande segredo das grandes personagens da Bíblia, como Abraão, Isaac, Jacó, Noé, Moisés, Josué, Davi, etc. Eles tinham um relacionamento diário com Deus. Então, você quer desenvolver a sua fé? Você precisa começar por aí, iniciando ou mantendo um relacionamento diário com Deus, todos os dias, dedicando alguns minutos para pensar nele, o elogiar. Pensar em Deus já é um tipo de oração. O elogiar, agradecer, fazer declarações de amor, conhecê-lo lendo, ouvindo, assistindo a Bíblia Sagrada, por exemplo, um capítulo da Bíblia por dia, ou um capítulo do Antigo e um do Novo Testamento, ou pelo menos um do Novo Testamento. Você pode também colocar no YouTube e colocar a Bíblia em áudio, aí você pode escolher o livro que você quer assistir. Você pode também colocar e pesquisar mensagens bíblicas, pregações, audiolivros, etc. Hoje está muito fácil de você desenvolver a sua fé. Então essa é a fé sistemática. E eu também coloco como um segundo conceito, ou eu divido esse conceito em outra parte, que é a fé prática. A fé prática tem a ver com aquele versículo que a gente lê lá em Hebreus 11:1. Tanto a primeira parte tem a ver, a fé sistemática, como a fé prática. Lá está escrito, ora, a fé é o firme fundamento, é um alicerce realmente resistente das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Por exemplo, na fé, você não espera que você vá receber uma bênção. Ela já é sua, no seu coração, nos seus sentimentos, na sua mente, você já se alegra e você age como se já fosse seu. Isso é fé, não é esperança. Esperança é uma coisa, tem muitas pessoas que não recebem as bênçãos porque usam a esperança e não a fé. Lá em Coríntios 13:13 está escrito, ora,
permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o principal deste é o amor. Então observe que lá está escrito a fé e a esperança. São coisas distintas, coisas diferentes. E Deus ele não responde à esperança, mas sim à nossa fé. Então fé sistemática é você ter um relacionamento diário com Deus, orando, lendo a Bíblia, adorando, apreciando Ele, pensando nele, elogiando, cantando músicas que o elogia, lendo a Bíblia, etc. E você também tem a fé prática, quando você precisa de um milagre, você precisa de uma provisão, de um suprimento, você precisa que o que você ordenar aconteça, o que você peça, você receba, o que você persiste em buscar apareça na sua vida, você precisa da fé prática. Então, a fé prática é mais relacionado ao que eu falei, que você precisa crer, ter uma alicerce, uma base, esperando que o que você quer receber, você já tem na sua mente e no seu coração, só precisa se tornar uma realidade. Isso é a fé prática. Então você precisa construir, desenvolver a sua fé sistemática, tendo um relacionamento com Deus, para que no futuro, quando você precisar de um milagre, como por exemplo, eu já tive mais de 87 curas, casei com a minha esposa que tem todas as 15 qualidades que eu pedi em oração, e tudo isso são resultados da fé sistemática. Quando eu coloquei em prática essa fé prática, me perdoe a redundância, eu consegui obter os resultados esperados. Então comece ainda hoje a desenvolver a sua fé e ser uma pessoa rica de fé. E quando você precisar dos resultados da sua fé, você não vai ficar como muitas pessoas, multidões, milhares ou milhões que estão nesse exato momento nos hospitais gritando: meu Deus, meu Deus, meu Deus, e Deus não responde. Por quê? Porque essas pessoas têm 30, 40, 50 anos ou mais que não investiram em desenvolver a sua fé, especialmente a sua fé sistemática, e agora estão clamando, pedindo a Deus e Deus não responde. Você precisa criar um alicerce, precisa criar um colchão de preparo através da oração, leitura bíblica, etc. E quando você precisar da fé prática, você vai obter os resultados. Que você guarde no seu coração, então, que é fé. Fé sistemática é um relacionamento diário com Deus, e a fé prática é você pedir e já agradecer, ordenar e já se alegrar, sabendo que aquela bênção já é sua, mesmo que ainda você não tenha recebido. A Bíblia Sagrada está cheia de excelentes exemplos de grandes personagens na Bíblia que usaram a fé, viveram pela fé e obtiveram grandes resultados. Esses exemplos nos inspiram, então vale a pena a gente comentá-los. Veja só o exemplo de Noé. Toda a humanidade foi morta, morreram no dilúvio, mas Noé e sua família escaparam. Por quê? Porque ele era um homem de fé, ele tinha um relacionamento com o Criador. Antes dele, Enoque, ele andava com Deus. A Bíblia diz que ele tinha um relacionamento com Deus e ele não morreu. Ele viveu muito tempo aqui na terra, séculos, mas Deus o tomou para ele. Ele foi transladado e não viu a morte. Isso é um resultado extraordinário, raríssimo de fé. O que falar de Abraão, Isaac, Jacó? O que falar de José, que foi vendido pelos irmãos, e todo o seu destino diria que ele seria uma pessoa escrava no Egito e ia morrer lá como um indigente, mas ele se tornou governador lá do Egito, e tudo isso resultados de um relacionamento diário com Deus, ou seja, da sua fé. O que falar de Moisés, 10 pragas extraordinárias que se tornaram famosas no mundo inteiro daquela época, e todo o povo de Israel, mais de 1 milhão de pessoas, saíram do Egito. O que falar de passar pelo Mar Vermelho em terra seca, no meio do mar? O que falar de muitos outros milagres, transformar a vara em cobra, transformar água amarga em água doce, etc. O que falar de Josué, que não teve nenhuma derrota, exceto a de Ai, mas todas as cidades ele conseguiu tirar e colocar o povo de Israel vencendo todos os seus inimigos. O que falar de Davi? Davi ele foi invicto, não perdeu nenhuma batalha a vida inteira, mas ele tinha um relacionamento diário com Deus. Na sua infância ele tomava conta das ovelhas do pai, lá no deserto, um lugar vazio, sem nenhuma distração, e era um lugar excelente para ele ter um relacionamento diário com Deus e fazer os melhores salmos que a gente pode ler na Bíblia. O que falar, por exemplo, de Daniel, que passou uma noite
na cova junto com os leões. Os leões, a Bíblia não diz que estavam sem fome, estavam muitos dias sem comer, e a Bíblia também não diz que Deus tirou a fome dos leões, apenas Deus fechou a boca, fazendo com que os leões, mesmo famintos, não tragassem Daniel. Sadraque, Mesaque e Abednego é outro grande exemplo de fé. Eles tinham um relacionamento diário com Deus, assim como Daniel, e eles passaram por dentro da fornalha de fogo, e eles não se queimaram, nem cheiro de fumaça teve, nem as suas roupas se queimaram. Então você precisa realmente ver que as grandes personagens na Bíblia, eles tinham grandes resultados, não porque não pecavam, não porque eram perfeitos, mas por causa da sua fé. O maior exemplo de todos, o Senhor Jesus Cristo, ele antes de amanhecer, ele estava ainda o dia todo escuro, ele já estava tendo um relacionamento com Deus, já estava conversando com o Pai. Isso é fé. E quando ele vivia essa vida de fé, você pode observar então os grandes resultados e o sucesso no seu ministério e na sua vida em todas as dimensões. Que você também se inspire nesses grandes exemplos das personagens bíblicas para que você também desenvolva a sua fé e seja riquíssimo de fé e assim também obtenha grandes resultados que a maioria das pessoas ao seu redor, na sua família, na sua vizinhança, no seu trabalho, na sua escola e no mundo de uma forma geral não consegue, mas você vai conseguir porque você vai desenvolver e ser muito rico de fé. Uma coisa interessante, quando Deus olha para essas personagens e também para nós, Deus não olha procurando os pecados, o comportamento, a obediência, os 613 mandamentos da lei de Moisés, como a maioria dos pregadores ensinam. Não, se fosse assim, Deus não olharia para ser humano nenhum e nenhum ser humano poderia se relacionar com Deus. Quando Deus olha para nós, Ele não olha quantos pecados a gente praticou no último mês, no último ano, na última semana. Ele quer saber, sabe o que de você? E o que Deus ele olhava para as personagens bíblicas é quantos minutos a gente tem passado pensando nele. Quantos minutos a gente tem passado conversando com Ele. Quantos minutos a gente passou todos nesses últimos dias, essas últimas semanas, esses últimos meses, o elogiando, agradecendo. Tudo que Deus tem nos dado, a gente agradecendo. Ele tem olhado e procura saber quantos capítulos da Bíblia você tem lido da Bíblia Sagrada, quantas mensagens você tem assistido no YouTube sobre ele, quantos dias no mês ou no ano você tem ido à igreja, não para procurar bênçãos, mas para procurá-lo, para querer adorá-lo junto com outras pessoas. O que Deus quer ver é isso. Então, quando Deus olha para nós, eu quero que você guarde esse princípio no seu coração. Ele não olha procurando os seus defeitos, mas sim a sua fé. Então, comece ainda hoje a praticar e desenvolver a sua fé. Um grande exemplo que eu gosto de compartilhar com as pessoas da importância de colocar fé em prática, pois Tiago diz lá na sua carta que a fé sem obras é morta. Então, existem bilhões de pessoas no inferno que creem que Jesus é o Filho de Deus, que ele morreu e ressuscitou, mas estão lá no inferno. Por quê? Porque nunca abriram a boca para dizer: Senhor Jesus, apesar de eu ser um pecador, ter vícios, eu creio que o Senhor é o Filho de Deus. Eu te aceito como meu Senhor. Eu quero, não tenho conseguido ser obediente, como a maioria dos pregadores ensinam, e incutiram no meu subconsciente, mas eu quero. Eu te aceito como meu Senhor. Ninguém abriu a boca. O ladrão ao lado de Jesus na cruz é o melhor exemplo. Nada está escrito na Bíblia por acaso. O ladrão abriu a boca e disse: Senhor, falou Senhor, ainda hoje você estará comigo no paraíso. Que você coloque a sua fé em prática. Outro exemplo muito interessante sobre a importância de colocar fé em prática, corroborando com o que Tiago falou, que a fé sem obras é morta, é o seguinte exemplo. Imagine você ganhar na Mega Sena da virada 200 milhões de reais. E aí você toma a decisão e diz: olha, eu vou deixar esses 200 milhões lá na minha conta e eu não vou mexer nesse dinheiro para nada, até eu morrer. Agora eu pergunto a você, de que vai servir esse dinheiro? Não serve para nada. Você precisa movimentar esse dinheiro. E em relação à fé é a mesma coisa, você precisa colocar ela em prática. Você crê que Jesus é o Filho de Deus, que Ele morreu e ressuscitou? Então abra a sua boca e fale: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor é o Filho de Deus, eu te aceito como meu Senhor, eu quero iniciar um relacionamento diário contigo. E daí você, nesse momento, se você estiver falando de coração, você já tem a vida eterna, por causa não da sua obediência, mas por causa da sua fé.
Como desenvolver a sua fé? É algo muito simples. É como, por exemplo, quando você aprendeu a andar, você foi praticando. Você caía mais do que andava, mas você não desistiu. Se você tivesse desistido, você não andava hoje. Mas você não desistiu, começou mesmo caindo, levantando. Você foi. Hoje você corre, você pula, você anda de costas. Assim também é a fé. A grande maioria das pessoas acorda de manhã porque Deus está dando a vida, vive o dia inteiro, mesmo sem a pessoa merecer, Deus está dando 1440 minutos, 24 horas todos os dias. Daí a pessoa vive o dia inteiro, vai dormir à noite, não dedica um minuto para desenvolver a fé. Lembre-se, 1 Pedro 1,7 diz que a nossa fé é mais valiosa do que ouro. Imagine você ter milhões, ter 1 quilo ou quilos de ouro no quintal e você deixa lá e não mexe para nada. Você precisa movimentar. Em relação à fé, é a mesma coisa. Você precisa colocar a sua fé em prática. Não é algo extraordinário, como a maioria dos pregadores, por exemplo, dizendo que você tem que frequentar a igreja deles, não perder nenhuma reunião, pagar o dízimo, fazer caridade, pagar penitências, evangelizar de porta em porta para galgar a vida eterna, pagar penitências, etc. Não, é algo simples. Eu convido você a assumir um compromisso de todo dia desenvolver um pouquinho a sua fé. Como? Todos os dias Deus te dá 1440 minutos. Será que é muito você dedicar 1 minuto, 2 minutos, 5 minutinhos em casa, no conforto do seu lar? Pode ser no quintal, pode ser em um quarto, sem distrações, sem ninguém conversando com você. Pode ser no seu sofá, pode ser no chão, pode ser em pé, pode ser andando, pode ser deitado, pode ser de joelhos. Você escolhe, mas dedique, nem que seja 1 minuto, 5 minutos. Todo dia Deus te dá 1440 minutos, coloque o seu celular para despertar 10 minutinhos mais cedo, se a sua vida é muito corrida, e dedique 5 minutinhos para pensar no Senhor Jesus, o elogiar, agradecer, fazer declarações de amor e também conhecê-lo, lendo, ouvindo ou assistindo a Bíblia Sagrada, por exemplo, um capítulo do Novo Testamento por dia. Além disso, você pode frequentar a igreja uma vez por semana, de preferência uma igreja que ensina a Bíblia como ela é. E como é que eu vou saber? Leia a Bíblia e peça, antes de começar, Senhor Espírito Santo, me ajude a entender o que eu vou ler, me ajude a compreender as verdades. Será que o que é ensinado na minha igreja, na minha religião, está de acordo com a tua vontade, com os teus princípios? E o Senhor Espírito Santo vai iluminar a sua mente. Se você não pede, Ele não obriga ninguém, Ele espera que você peça. Então peça. Além de ir à igreja, você pode jejuar uma vez por semana, se tiver saúde disponível para isso. Você pode ser generoso indo a uma igreja e dando uma oferta, investindo em alguma obra missionária, algum trabalho espiritual, trabalho eclesiástico que dissemina, que difunde, espalha a palavra de Deus. Você pode ir também sendo generoso, indo em uma instituição de caridade. Você pode abrir os olhos, enxergar que você deve ser um depósito de sementes, ou você é um depósito de sementes e você deve semear na vida das pessoas. Você pode passar a ser mais generoso com as pessoas da sua família, vizinhos, amigos, parentes, colegas de trabalho, pessoas que às vezes não estão passando fome, mas você pode dar um presente, pode comprar algo e dar como uma doação, ou até mesmo um dinheiro para alguém que você vê nas ruas. Você tem que olhar as pessoas o que precisa. Você pode semear não dinheiro, mas sim ver uma pessoa chorando, como eu já vi, e chegar e conversar. E aí você está dando atenção, uma palavra amiga, um carinho, um afeto, um olhar, um sorriso. Tudo isso são formas de você desenvolver a sua fé. Quando você faz tudo isso com a sua mente ligada em Deus. Eu estou fazendo tudo isso, estou sendo generoso, não é porque eu não preciso desse dinheiro, é porque eu amo a Deus, é porque eu quero agradá-lo, porque Ele manda eu amar o próximo. Tudo isso é fé. E aí você vai estar desenvolvendo a sua fé. E você não vai ter resultados? É lógico. A Bíblia diz em Gálatas 6,7, tudo que o ser humano plantar, ele colherá. Então comece, tá bom? A todos os dias passar tempo com Deus. No início é um pouco difícil, porque o seu corpo, melhor dizendo, a sua carne, que é o sistema que opera nos seus membros, no seu corpo, quer apenas descanso, quer sono, quer comer muito, quer diversão, quer televisão, quer novela, quer videogame, mas não quer nada espiritual. O seu espírito está morto. Aí você começa um relacionamento com Cristo, dizendo que o aceita como seu Senhor, que quer iniciar esse relacionamento com Ele, então o seu espírito agora está vivo. Mas não é dizendo
dizer que sua carne foi embora. O seu sistema carnal, que impera para o pecado, para o descanso, para a preguiça e nada para Deus, está presente. O seu espírito estava morto, agora está vivo. Só que agora começa uma guerra do espírito contra a carne. Ainda a carne está mais forte. Aí o que você tem que fazer é matá-la com fome, evitando o pecado. Você sozinho não consegue, então você tem que fazer um esforço de desenvolver o seu espírito. Cada vez mais um pouco orando, lendo a Bíblia, indo à igreja, cantando música que o elogia. Enquanto mais você se torna uma pessoa mais espiritual, mais a sua carne vai sendo morta de fome. Daí a pouco a sua carne está morta e agora o seu espírito, ele vive, ele reina, ele domina no seu ser. E aí você agora é alguém que tem sensibilidade espiritual, que você não vê a hora de passar tempo em oração, você sente a presença de Deus logo no início, não precisa mais de 1 hora, 40 minutos esperando para sentir a presença de Deus. Você sai do momento de oração, de leitura bíblica mais rico, você entende o que você lê na Bíblia, você quer servir a Deus. Agora você não é preso ao dinheiro, você não é preso a vícios, você é desprendido, você é generoso, você quer fazer a vontade de Deus, quer agradá-lo, etc. E fazer muito mais do que os pregadores ensinam. Essa é a mensagem que eu gostaria de compartilhar com você sobre a fé. Muito obrigado pela atenção, parabéns, está escrito: aquele que é de Deus ouve a palavra de Deus. E eu peço que você se inscreva, siga, acione o sino, deixe o seu like e compartilhe. Deus, ele vai recompensar você multiplicadamente, porque trata-se de um ministério, de um projeto social que realmente tem transformado vidas. São 8 pessoas, 7 mulheres e um homem, que nos confessaram ter desistido do suicídio através do nosso projeto social. E quando você compartilha, etc., você está ajudando, está incentivando, e Deus recompensará você multiplicadamente, tá bom? Um grande abraço do seu amigo, do seu irmão Lucielmo Santana, e que você seja cada vez mais rico ou rica de fé. Dê o seu like e compartilhe.